Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento para o pregão desta sexta-feira, dia 3 de junho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Já convido para que você se inscreva gratuitamente aqui no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Parte de baixo do vídeo você tem o botão inscreva-se, tem o sino das notificações, deixa ele devidamente ativado e você, dessa forma, vai sempre ser avisado quando tiver um conteúdo novo aqui dentro do canal. E por falar em conteúdo novo, hoje, a partir das 20 horas, começa a série de lives comigo. Se você ainda não se inscreveu, parte de baixo do vídeo tem um link aí para você se inscrever nessa live, para você receber o link dessa live e poder participar das demais lives, que vai ser hoje às 20 horas, sábado, amanhã às 9 horas, domingo às 9 horas da manhã e na segunda-feira às 20 horas novamente. Então são 4 lives totalmente gratuitas que você pode participar e, consequentemente, desde entender melhor gestão de risco, a leitura desde a parte básica de entender aí a questão de leitura do gráfico, movimentos, tendência, gestão de risco é algo fundamental, momento mais interessante para se fazer as entradas, reposicionamento de stop, objetivo, enfim, tudo que você imaginar para que você possa tomar melhores decisões. Isso não significa dizer que você só vai tomar decisões positivas que vai gerar lucro. Vão ter as decisões que você vai tomar que vai dar errado. Igual a gente toma aqui uma decisão, uma compra ou uma venda que dá errado. Mas o mais importante é que você tenha uma devida gestão de risco sobre o seu capital e as operações que derem certo, você consiga gerar um retorno muito maior do que aquela que geraram prejuízo. Então esse é o grande foco aqui e vai ser nessas próximas 4 lives. Vamos então aqui falar no dia de hoje de alguns ativos e eu vou colocar aqui na tela para vocês quais são os ativos que eu vou abordar, além do índice Bovespa, do mini índice do mini dólar, futuros, né? Então eu vou falar também das ações PTR4, Vale 3, ASB3, LWCA3, BBAS3, Itub4, ABCB4, LRN3, KLBN11, Via3, JBSS3, BID11, Semin3 e MELI34. Começando então pelo Ibovespa, só vou rodar aqui a vinheta, você já aproveita esse momento para deixar um like, um joinha, agradeço demais sua valiosa audiência. Vamos lá então, começando pelo Ibovespa. E aí lembre também no decorrer dessa análise, se você tiver algum ativo aqui nos comentários, você vai lá, um ativo que você quer que seja analisado lá na segunda-feira, por exemplo, você registra aqui embaixo que a gente vai atender esse pedido aí, ou seja, dependendo do número de pedidos, a gente vai atender não todos os pedidos, mas boa parte a gente costuma atender. Inclusive, quem comentou ontem na análise de fechamento de ontem vai perceber que a gente atendeu aí quase todos os pedidos que foram feitos. Vamos lá então, falando do Ibovespa primeiramente, dia de queda de 1,15%. Essa queda anula a expectativa de alta do pregão de ontem e essa expectativa de alta do pregão de ontem ainda continua dentro do processo de lateralização. Aí o que emite esse sinal? Uma expectativa um pouco maior para poder ter algo para baixo. A perda da mínima, igual se tivesse a superação da máxima num candle aqui de força, aumenta a chance de continuar subindo. Aqui agora o contrário, um candle de força, um candle de baixo, um candle cheio, que é todo preto aqui, perdeu a mínima desse candle, aumenta a probabilidade de se ter algo para baixo. Suporte imediato, a gente vai falar aqui de suporte na faixa 110, 655, suporte intermediário, mas mais ali na média, arredondando para 110 e 500, e abaixo disso a região do 109, 775. É a zona de suporte para o Ibovespa. Então, terminou a semana gerando uma expectativa um pouco mais negativa. Aí eu vou falar um pouco mais disso no radar da semana, do domingo, que a gente publica aqui por volta de 2 horas. E eu vou falar mais a respeito justamente aqui dessa semana, que fechou aí com queda de 0,75%. A perda da mínima desse candle aqui traz também uma expectativa um pouquinho mais negativa para o índice na questão de ter um topo descendente. Seguindo para os futuros, só para lembrar que pelo gráfico diário a tendência ainda é de alta e o que está acontecendo ainda é um processo de correção da atual tendência de alta. No índice futuro dá para perceber até preço entre as médias, lateralizando aqui, um movimento mais lateral dentro de um grande candle de baixa, mas agora com um cenário um pouquinho mais negativo em termos de olhar para o próximo pregão, olhar para o intraday, perdeu a mínima do pregão anterior, então olhando para o G60 dá para perceber que veio aqui, anulou ali o fundo ascendente, não conseguiu sustentar acima desse patamar que a gente tinha falado, se voltar para baixo ali da região dos 112,300, até bati bastante nisso na questão do giro dos futuros hoje, voltou para cima desse patamar, topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, foca em venda de day trade.
Abriu o próximo pregão caindo, observe que está na zona de suporte, que é essa região desses dois fundos. Tem esse fundo aqui para trás. Abriu caindo, fica focado em venda de topo descendente ou até mesmo pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Se as sinalizações de baixo já acontecerem para baixo do 110,350, melhor ainda. Abriu subindo, eu ficaria mais interessado em buscar compra se as sinalizações de alta de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos ou até mesmo de pivô de alta, como um fundo ascendente ou um pivô de alta, ocorresse já acima, no mínimo dos 111,700. Então, acima dos 111,700, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou 5 minutos, dá para se buscar compra, focando um pouco mais na questão de fundo ascendente. Dalton, não entendo essa questão de fundo ascendente, não entendo essa questão de pivô de alta, gostaria de entender melhor do que você está falando. Participa então das lives. Hoje, amanhã, domingo e segunda, gratuitamente. Link aqui na descrição. Dólar no dia de hoje. Nós tivemos um dia aí de candle de reversão, um chamado engolfo de baixa. Ainda está cotando aqui, mas por enquanto temos aí algo semelhante a um engolfo de baixa, encobrindo a parte do candle ali, o corpo do candle anterior. A perda da mínima do pregão de hoje reforça a chance de ter um movimento para baixo no dólar. Reforça no sentido de sinaliza, aumenta-se a chance. E com base nisso, se a gente pegar um gráfico de 60 minutos, dá para perceber que o dólar veio para baixo da região aqui do suporte, foi falado até no início, no giro dos futuros, para baixo dos 840, foca mais em buscar operação de venda em sinalizações de baixa abaixo dos 840. Se fosse para baixo de 827, 830, melhor ainda. Agora, para o próximo pregão, dá para perceber como isso aqui é importante. Ó, e o dólar está abaixo. Então, abriu caindo e continua gerando sinalizações de baixo, como topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, abaixo dos 820, foca totalmente em venda de day trade. Olhando para um suporte imediato na faixa dos 796, seguido na faixa dos 776. Abriu subindo, oscilou primeiramente acima dos 825 e na sequência passou a proporcionar fundo ascendente acima do 821 ou pivô de alta, principalmente fundo ascendente, focaria em compra de day trade. Seguindo para as ações, a PETR4 no dia de hoje gerou um candle bom, alta de 1,75%, um engolfo de alta que para aqui na zona de resistência, está aqui em cima dessa região de fundo anterior, mais a média móvel 3 períodos. A superação da máxima do pregão de hoje, a partir de segunda-feira, reforça um pouco mais a chance de uma recuperação da Petro. Mas, por enquanto, a gente está dentro de um viés mais de baixa, ou seja, dela ficar aqui 2 candles fortes de baixa, que estabeleceu aqui essa mínima, está dentro todos esses 4 pregões aqui, quase que a semana toda dentro do... na verdade, a semana toda, né? Terça a sexta-feira, dentro do pregão da segunda-feira. Então, a Petro aqui dentro gerou sinalização de baixa, como perda de mínima do candle anterior a partir aí da próxima semana, reforça a chance de poder caminhar para a região dos 28,97, que seria uma projeção de queda de uma formação que ela fez aqui de topo duplo. E o que gera uma expectativa um pouco maior de subida é justamente um fechamento na segunda para cima da média, e melhor ainda se fosse para cima da região dos R$ 30,71. Seguindo para Vale 3. Só para mencionar, eu vou falar isso no radar da semana, a Petro terminou aí a semana formando um topo ali no gráfico semanal com a queda de 1,05% na semana, um desempenho negativo na semana. A Vale gerou ali um padrão de reversão hoje, queda de 1,6%. E aí que padrão de reversão é esse, Dalton? Esse padrão é chamado ali estrela da noite, ou seja, você tem um candle de força aqui, você tem um corpinho pequeno lá em cima, que aí você pode até chamar de beber abandonado também, que tem essa nomenclatura, ou seja, um candle que fica lá com um gap de alta, só que aqui tem um fechamento, né? Um beber abandonado é mais visto quando você tem o quê? Um gap de um lado e um gap do outro. Mas de maneira geral, o que mais encaixa aqui, você tem uma sinalização de baixa. Aumenta a probabilidade de ter algo para baixo, independentemente do nome do que é. O significado é que você chegou com força desse candle, depois você não conseguiu dar sequência, ficou ali com um candle de indefinição, e o pregão de hoje meio define uma expectativa um pouco mais para baixo de curtíssimo prazo, ou seja, de ter alguma correção desse movimento de subida. A perda da mínima de hoje, localizada em 88,36, aumenta ainda mais essa chance de correção, dela poder buscar, por exemplo, a média móvel exponencial 3 períodos, que seria o suporte um pouco mais significativo nesse momento, perto aí de R$ 88,50.
Para quem estava comprado no swing trade, aqui seria um sinal de saída. Para quem ainda segue comprado, a perda da mínima do pregão de hoje também seria mais um sinal de possível saída, falando de operação de curtíssimo prazo de swing trade. Operações que nós temos em aberto. A SB3, lembrando a operação aí aberta de venda pelo Lucas, continua vendido. Não nenhuma mudança, hoje fechou em leve alta, 0,09%, o que seria realmente bom para a posição? A perda da mínima do pregão de hoje a partir de segunda-feira. Depois de uma sequência de mínimas ascendentes, respeitando, batendo na resistência, gera um sinal de baixo, vai aí sim aumentar a chance realmente de ter um movimento para baixo. Mas por enquanto não há esse sinal. LWSA3 fechou basicamente no 0 a 0, né? Menos 0,14. Seguimos na ponta compradora, candle de força, candle de definição em cima da resistência. A expectativa do próximo candle ser um candle de alta. A expectativa seria essa. Faria até sentido. Lembrando, seguimos posicionado. Aguardaria pelo menos mais um candle aqui para fazer algum reposicionamento de stop nessa operação. E lembrando, se fizer, aqui dentro do aplicativo do EVInvest você vai receber lá a notificação desse reposicionamento de stop da Local Web. Banco do Brasil, seguimos comprados, chegou até perto do stop no pregão de hoje, R$ 37,97, R$ 35,97, o stop está em R$ 35,90, então chegou perto. A perda da mínima do pregão de hoje, que fez um fechamento abaixo da média, reforça a chance não só que já vai ficar bem em cima do stop, mas aumenta a chance de realmente ter algo mais para baixo. Daria até para botar o stop em 35,96, não vai mudar muita coisa, mas seria uma alternativa para segunda-feira. O que teria que acontecer segunda-feira para aumentar a chance de subida? Isso aqui, superar a máxima de hoje, seria o primeiro indício positivo para esse fechamento de hoje que foi negativo, ou seja, para anular essa formação que gerou hoje, essa sinalização mais baixista que gerou hoje para a BBS3. Algo semelhante a um topinho descendente, né? Vem aqui embaixo, sobe, para aqui nesse ponto, perde essa mínima, então aumenta a chance de poder ter algo para baixo. A perda da mínima do pregão de hoje, 35,97, reforça a chance de realmente ter um movimento para baixo, favorecendo inclusive uma correção aqui do gráfico semanal desse último movimento de subida que terminou com um topo ali, uma queda de 2,27% nessa semana para Banco do Brasil, que segue pelo gráfico semanal em tendência de alta de curto a médio prazo. Itube 4, Itaú Unibanco, está dentro da tendência de alta, topo e fundo ascendente. Vem aqui fraquinho, subiu, parou aqui nessa máxima eu digo, depois desse candle não conseguiu mais fazer um fechamento para cima desse patamar. Ali na faixa dos 26, 28. Não conseguiu, foi perdendo força, faz aqui um movimento de baixo. Superação da máxima de hoje seria uma alternativa de compra de swing trade, de um fundo ascendente tentando pegar algo mais para cima. Essa é a principal alternativa. E aqui com resistência primeiramente nos R$ 26,46. Após esses 26,28, vai até 26,46. Seria a próxima zona a faixa de resistência para essa ação principal. Aí depois disso a gente pode falar em resistência mais lá na casa dos 27,50. Então ficaria mais voltado a buscar alguma compra em Itube 4. ABCB4. Aqui está ruim, ou seja, aqui o cenário é baixista. Aqui tem o zigue-zague descendente, tentou subir, já bateu na resistência do fundo anterior chamado mudança de polaridade, já perdeu essa sinalização positiva. Pregão de hoje já devolveu toda a alta do pregão anterior, basicamente toda a alta, a queda de 2,24%. Perda da mínima do pregão de hoje reforça a chance de continuar o zigue-zague baixista, ou seja, de fazer algo assim. Para anular essa expectativa e melhorar o cenário de ter algo para cima, precisa romper os 16,57. Enquanto não voltar para cima dessa região de fundo anterior, mais essa máxima aqui, viés mais de baixa nesse momento para a BCB4, semanal bem confuso, tendência bem definida no curto a médio prazo, enfim. Mesmo que tenha expectativa de baixo, por enquanto ainda, ou seja, se fosse tentar qualquer compra contra a tendência, seria mais aqui embaixo. Mais ali para arriscar no suporte devido ao contexto de indefinição ali no semanal, mais na faixa dos R$ 15,60. Ter um sinalzinho de alta em cima dessa região, que pode ser pelo gráfico diário. Lojas Renner, LRN3, tendência boa de alta, topos e fundos ascendentes, bom movimento de subida. Dalton comprando aqui, eu não entraria comprando se o foco é justamente tentar pegar um movimento de subida no gráfico diário. Eu vou falar a respeito disso, seja na análise de hoje, seja na live de hoje, principalmente a partir das próximas lives aí, sábado ou domingo, eu devo comentar mais a respeito disso. Por quê? Porque já fez um movimento de subida. Então, aguardaria essa sinalização aqui, algo semelhante que eu acabei de desenhar,
para abrir uma compra de... Igual o YouTube 4 fez ali, não é um significado que vai dar certa operação, mas é um significado que se você entrar dessa forma e essa operação der certo, ela tende a te gerar um retorno maior, porque você está operando a favor da tendência, do que o risco que você está correndo. Essa é a ideia principal, em cima que seria em cima de lojas N para buscar essa compra no ativo. KLBN11, ação que fechou mal o pregão de hoje com queda de 2,42%, voltando para baixo das máximas dos topos anteriores. Com base nisso, com base nessa questão, nós temos aqui uma chance de poder ter algo mais para baixo. Então, ou seja, um enfraquecimento da tendência de alta, de forma resumida, seria isso aqui. Enfraquecimento da tendência de alta do papel. Esse fechamento aqui para baixo só parou em cima da média, mas é algo mais negativo. Perdeu essa mínima aqui, reforça a chance de ter algo mais para baixo. E o principal suporte seria na faixa dos R$ 21,60. Seria não, é na faixa dos R$ 21,60 a R$ 21,48. Para gerar alguma oportunidade de compra, dá para observar pelo gráfico semanal que veio aqui para baixo, perdeu a zona de suporte, volta para testar a resistência, está ali patinando em cima da zona de resistência, que é aqui nesse patamar, ou seja, na faixa ali dos 22,87, zona de resistência, batendo aqui. Então esse ativo fica com expectativa de fazer isso aqui mais para baixo. Como está com risco maior ali pelo gráfico semanal de abrir compra nesse patamar, aguardaria o quê? Alguma lateralização, uma parada aqui do preço para depois gerar um pivô de alta e aí sim abrir compra nessa ação. Ou seja, algum indício que perdeu força para cair e aumentou as chances realmente de sair da zona de resistência que ela se encontra, principalmente a região dos 22,87. Via 3. Ontem falei já de MGLU3, que anulou uma tentativa de formação de fundo, que parou na média. Aqui também houve uma formação de fundo, superação da máxima do que no anterior, mas não evoluiu ainda. Quem entrou comprando esse fundo ascendente em via 3, ela está em tendência de alta de curto prazo, está em tendência de alta, se sustentando acima da média, mas para quem comprou o papel, deixaria o stop aqui um pouco para baixo da mínima desse fundo que foi gerado, ou seja, um pouco abaixo dos R$ 3,06. Esse é o stop dessa operação. Aí, se ela gerar mais um candle aqui para cima na segunda-feira, colocaria, aí sim eu subiria o stop aqui, ou segunda ou terça-feira, até daria para aguardar para terça-feira, para colocar o stop na quarta-feira abaixo da mínima da terça-feira, seria uma alternativa. Mas dá também para colocar o stop abaixo da mínima da segunda-feira, se a mínima for ascendente, acima dessa mínima do pregão de hoje 308, sim, daria para fazer isso. JBSS3 fechou muito mal, olha onde ela bateu, olha a resistência que ela bateu. Ontem gerou um candle chamado de perfuração, hoje perdeu a mínima desse candle. Forte queda, suporte imediato para a ação, lembrando, tendência basicamente indefinida aqui. Suporte para a ação R$ 34,55 até o R$ 34,10, zona de fundo anterior, região de fundo anterior, que testou aqui, houve negociação nessa faixa e depois ela conseguiu ganhar força para cima. Mas por enquanto, viés mais de baixa, visto que gerou um sinal muito representativo de queda, dois candles muito fortes de baixa, após testar um nível de resistência muito relevante. Então o papel fica ali, até olhando para o semanal, não consegue voltar para cima da média, ou seja, é a força dos vendedores, um indício de que os vendedores estão controlando o preço nesse momento, aumentando a chance de ter algo mais para baixo, suporte mais forte vai ficar mesmo por volta dos 34,10 pelo semanal e abaixo disso a região dos 33,30. Não vejo alternativa de compra a não ser que chegue aqui nessa faixa de preço aqui, dê uma patinada na queda, bata aqui e gere um sinal de alta para tentar pegar uma compra de congestão, com estratégia de congestão, comprando no suporte para sair lá perto da região dos R$ 36. BID11. A ação fechou o dia em queda de 2,83%, é um ativo totalmente alinhado para baixo. Ela gerou aqui pelo gráfico semanal um fundo aqui, só que já abortou esse fundo. Pode ainda vir mais para baixo, enfim, fato. Vou pegar aqui um gráfico mensal da BID11, ó. Onde é que seria o próximo nível de suporte mais relevante para a BID11? Só lá na faixa de 9,12. Poxa, Dalton, será que vai cair até lá? Não dá para se dizer se vai ou não cair até lá. A questão não é essa, se vai ou não cair. Essa resposta, a gente nunca vai ter a certeza disso. Se vai cair até lá ou não. O que a gente está no nosso controle é saber se eu vou continuar comprado, ou se eu vou comprar esse ativo agora, ou se eu vou aguardar mais alguma coisa. Isso está no nosso controle.
O que vai realmente acontecer com o preço, a gente não sabe. O fato é, trabalha em cima de probabilidade do que é mais provável acontecer. Por enquanto, o mais provável acontecer é continuar caindo para a faixa dos 9,12. Eu continuaria comprado, pensando no prazo mais longo? Por enquanto, não. Eu posso reduzir um pouco minha posição? Poderia. Eu posso aguardar um próximo repique de alta também, depois de um movimento mais longo para baixo. Posso aguardar um pouco próximo repique de alta. Qual o problema de aguardar? Que ela pode continuar caindo e ir direto para 9,12. Não tem como saber. Mas, devido ao longo movimento de baixo, posso aguardar um movimento de alta, gerou algum sinal de baixa ali para baixo da média, não conseguiu ganhar força, sai dessa posição comprada. É a alternativa. Mas, de maneira geral, dá para abrir alguma compra contra a tendência? Só se ela fizer aqui algum mais um candle para baixo, superar na máxima do pregão. Quebrar a sequência de máximas descendentes para tentar pegar algo para cima. Como ela veio aqui, veio forte aqui, superou a máxima do candle anterior e gerou até um movimento bom para cima. Enquanto não fizer isso, viés mais de baixa nessa ação. Semin 3. Ação que terminou o pregão de hoje com queda de 2,83% após uma bela alta de quase 10%, 9,3% do pregão de ontem. A tendência basicamente é de alta, considerando isso aqui um recuo do preço. Tendência de alta, superou essa máxima aqui, então já vou entrar comprando. Não gosto muito dessa entrada porque fica muita entrada lá em cima com stop mal posicionado. Se eu fosse botar um stop no primeiro nível de suporte, seria abaixo do início do gap em 4,92, ou seja, colocar em 4,91. Se fosse colocar um stop mais bem protegido, pelo menos abaixo dos 4,85 e melhor ainda se fosse para baixo da média. Mas o que seria interessante acontecer? Está na resistência? Tá. Caiu ao bater na resistência, depois de um bom candle de alta? Caiu. Se ela ficar aqui de lado, alguns pregões lá na próxima semana gerar a pivô de alta, beleza, compra de swing trade. Se ela cair aqui de forma devagar, vem de forma devagar, bate aqui no suporte ou perto da média, gera fundo ascendente, também possibilidade de abrir uma compra na Semin 3. Então, algumas alternativas aí interessantes para o papel que tem tendência de alta. Agora, lógico que se ela volta a fechar aí para baixo dessa região que eu acabei de falar, de 4,91 até os 4,85, 4,92, desculpa, até os 4,85, fica mais, volta a apresentar um sinal de fraqueza para continuar subindo, ou seja, reduz a expectativa de alta para o papel. E por último aqui falando de MELI 34, né? BDR do Mercado Livre, que teve uma queda acentuada hoje de 5,65%, ou seja, gerou uma tendência de alta, topo e fundo ascendente, que é a menos relevante. Também vou comentar nessa abordagem que eu vou fazer nessas próximas lives. E a ação gerou um sinal de baixa que já enfraquece o sinal de alta, ou seja, o pivô de alta. Por quê? Porque nem superou a máxima do candle de força. Se fosse entrar comprando só se superasse a máxima depois que fechar acima da máxima no topo anterior, que é uma das alternativas, uma confirmação extra, não teria gerado a entrada. Mas para quem gerou entrada, seja nessa superação, seja aqui nessa superação, deixaria o stop ou aqui embaixo mais bem protegido, lá em 29,68, ou abaixo da mínima desse grande candle de alta, que foi o candle responsável pelo pivô de alta, que está em R$ 30,36, então o stop ficaria em R$ 30,35. Poxa, Dato, mas fechou abaixo da média móvel 3 períodos, não dá para botar o stop aqui embaixo? Não faria isso porque para mim não deu tempo ainda da operação. Aguardaria mais um candle. Por exemplo, se o candle de terça-feira for um candle aqui de baixo, eu poderia, se for muito próximo daqui, eu deixaria o stop aqui. Se não for tão próximo, se for descendente, mas faz até um candle de alta aqui, mesmo que seja de baixo, eu colocaria o stop abaixo da mínima desse candle. Guardaria, ou seja, 1, 2, 3 candles para fazer uma mudança de stop nessa operação, falando de operação de swing trade. Então, lembrando, uma leve tendência de alta, que é toda ela dentro de um único movimento de queda. Então, nada muito relevante ainda para cima. A gráfico semanal gerou um sinalzinho de fundo, mas ainda fraco. Mas, ou seja, enquanto não abortar esse sinal de fundo no semanal, ou seja, enquanto não retornar para baixo dos R$ 27,67, fica aí mesmo com fraqueza que vem apresentando, com a expectativa de poder caminhar para uma zona de suporte antiga que tende a funcionar como resistência em R$ 37,70. Lembrando que a tendência pelo gráfico semanal segue sendo a tendência de baixa. Isso aqui seria uma correção da tendência de baixa, onde a gente não dá para esperar muito desse movimento de subida em termos de expectativa de alta, em termos de objetivo da operação. É isso, amigos. Muito obrigado pela sua atenção. Uma ótima noite, um excelente final de semana. Espero te encontrar daqui a pouco às 20 horas aqui nesse mesmo canal. E também nesse final de semana, 9 horas no sabadão e
às 9 horas no domingo. Na segunda-feira, às 20 horas, também estaremos juntos novamente, enfim, compartilhando conhecimento aqui com vocês de forma gratuita. Espero vê-los daqui a pouco. Um grande abraço. Lembre-se de também colocar aqui nos comentários os ativos que você deseja para a próxima análise de fechamento. Até mais.